चरणारविन्दं मूकं करोति वाचालं पङ्गुरङ्गते गिरि यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणीम् गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमो आजानुलम्बितभुजौ कनकवदातौ संकीर्तनप्रीतरै कमलातक्षै विश्वम्भरदियवर युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रिय करुणावतीर्णकलो कस्तूरीतिलकं ललाटपटरे वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गचन्दनश्च मुक्तावलीं गोपस्त्री परिवेष्टिता गोपालचूडामणि भजामि राधाय अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधा मधुरस्मितभं वदामि राधा करुणाभराद्रं ततमो नास्ति गतिर्न कापि बिन्दाय तुलसीदेवै प्रियायै केशवस्य कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे First of all, I offer my unlimited obeisance, humble and respectful obeisance to the lotus feet of my most beloved spiritual master, Om Vishnupad Ashtatara Sato Bhakti Vedanta Bhaman Goswami Maharaj, also Om Vishnupad Ashtatara Sato Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj, and always begging that costless mercy. Also offer obeisance to lotus feet Param Guru Maharaj, Bhakti Pradhan Keshav Goswami Maharaj, Bhakti Vedanta Swami Maharaj, and other Guru Varga, and who are present in this assembly. I offer my humble Dandavat to all of you. Então, primeiramente, chamado Mudível oferece as suas mais humildes e respeitosas reverências aos seus mestres espirituais, Om Vishnu Paramananda Sakadevada Gacharya Shila Bhakti Vedanta Bhaman Goswami Maharaj. Também, simultaneamente, a Om Vishnu Paramananda Shila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Simultaneamente, ele oferece as suas reverências aos seus Paramananda Shila Bhakti Pradhan Keshav Goswami Maharaj, Shila Bhakti Vedanta Swami Maharaj, e a todos os Vaishnavas e Vaishnavas, todos do nosso Guru Varga, os Vaishnavas e Vaishnavis, todos aqui presentes, oferecem as suas humildes reverências. When we have taken the shelter of bona fide Guru, and according to Gurudev instruction, we now practice, what practice? Bhakti, devotion. Então, primeiramente, nós nos aproximamos e nos rendemos a um devoto puro, a um Guru fidedigno. E ele nos instrui em como executar bhajan, como praticar bhakti. Rupa Goswami classifies sadhan bhakti, means practice of bhakti two types. Então, Rupa Goswami ele classifica a prática de bhakti, sadhan bhakti, como sendo de dois tipos. What is? Anybody know? Alguém sabe? Pode falar? And first, Raganuga, jumping Raganuga. First there is Vaidhi Bhakti, then Raganuga Bhakti. Então, primeiro vem Vaidhi Bhakti e depois Raganuga Bhakti.
because fear of that we are doing devotion, that is called Vaidhi Bhakti. Rules and regulation, no love, spontaneous love for Krishna or Krishna Parikar associated. Only fear, scripture told that if you not do bhakti, then you will go hellish planet. Human life is topmost successful when he come Krishna conscious. All are doing according to the rules and regulation, fear, by fear. Understand? Então, vai That is, we are now, that is, we are not, we are spontaneously love for our family, but no love for Krishna. So we must be follow Vaidhi Bhakti. Então, Rules and regulation. no nosso estágio, é natural que nós simplesmente sigamos Vaidhi Bhakti, que é a prática de Bhakti, que é predominante, né? Onde predomina o medo da reação de nós não praticarmos Bhakti. Então, nós vemos na escritura, ouvimos os Vaishnavas, que se uma pessoa pratica Bhakti, existem tais e tais benefícios. Se ela não pratica Bhakti, existem tais reações para quem não pratica Bhakti. Então, com medo das reações de não praticar Bhakti, essa pessoa se engaja em seguir todas as regras e regulações que as escrituras prescrevem para uma pessoa que quer caminhar, que quer avançar espiritualmente. Bom, ela não tem amor espontâneo pelo Senhor, ela não tem amor espontâneo pelos parikas, pelos associados do Senhor. Simplesmente a prática dela é regida por esse medo da reação dela não praticar Bhakti. Mostly, devotees when taken the initiation of Gurudev, mostly they are all follow, mostly. Only exceptional, previous life, they have already done something, impression, they have the beginning from the ruchi, taste. Otherwise, they begin from the first stage. Anatta Nibriti, Nishta. They are, so this is the Vaidhi Bhakti. We are follow mostly 99% who are taking shelter, they are follow first Bhakti Vaidhi. Então, a maioria das pessoas, mais ou menos 99% das pessoas que vêm, se abrigam nos projetos de Guru e começam a praticar Bhakti, elas começam por essa prática de Vaidhi Bhakti. E que começa a Nata Nivriti, né? Assim, elas primeiro têm que praticar Sadhana Bhakti Siddhar e todos os anatas. Assim, e muito raramente uma pessoa que vem nesse caminho de Bhakti, ela vai começar de Ruchi, que é a qualificação, o estágio necessário para se começar a prática de Raganuga Bhakti, esse amor espontâneo, devoção espontânea pelo Senhor. Somebody have some idea that we are coming from the Mahaprabhu line, our Gurudev is so Rosik Vaishnava, we are only not for the Vaidhi Bhakti, we will be jumping in the Raganuga Bhakti, understand? Then question coming, why Rup Goswami, that type of Rup Goswami, he divided, classified Vaidhi and Raganuga Bhakti, Vaidhi Bhakti for whom? If everybody is jumping in the Raganuga, then for whom the Vaidhi Bhakti writing? So it is, see, what is my condition and what stage I am, I must be follow that thing. Então, uma pessoa talvez ela pense, eu estou aqui, eu vim na linha de Shri Chaitanya Mahaprabhu, que é o distribuidor desse Raga Bhakti, Raganuga Bhakti. E além disso, o Gurudeva, um Vrajarasik Vaishnava. Então, qual a necessidade de praticar Vaidhi Bhakti? Porque eu simplesmente não posso começar praticando Raganuga Bhakti. Então, se uma pessoa for pensar assim, ela desconsidera a qualificação ou desqualificação que ela tem e ela simplesmente pula. Então, assim, uma pessoa, o porquê? Porque será, para quem, então, Shri Garuda Goswami definiu o Bhakti como Vaidhi Raganuga? Então, se todos pularmos a Raganuga Bhakti simplesmente pelo fato de estarmos no dia de Mahaprabhu e temos um Guru, Vrajarasik Vaishnava, né, Guru, então, para quem ele definiu Vaidhi Bhakti, quais são as pessoas que se encaixam naquela prática? Those who are hearing, they must be consider themselves what stage I am. Understand? Raganuga means who follow who have rag, spontaneously rag for Krishna. That Brajavasi, who follow, they call Raganuga. Rag means so much attachment. Without Krishna, I cannot stay. Then
who follow this Ragatmika devotee, Ragatmika person is only Vrindavan, Mother Josoda, Nanda Baba, Sakharas, Subal, Sridham, and our beloved mood, sweet mood, Radharani, Gopi. They are Ragatmika, means their Atma soul is full of love for Krishna. Spontaneously, not going anywhere to learn any school how I love Krishna. No. Spontaneously love. Understand? Who follow them according their mood, they call Raganuga. Então, uma pessoa que ouve Shikata ou escuta sobre esse processo nesse tipo de Bhakti chamado Raganuga Bhakti, ela deve considerar em que estágio o encontro de vida espiritual. Eu tenho esse tipo de qualificação, ou amor espontâneo, ou como se diz, amor e serviço espontâneo por Krishna, ou não. Então, ela vai considerar isso. Porque os associados eternos de Krishna, os Brajavasis em Vrindavan, estando em Sakyaras, como Madhumanga, Subal, Sridham, ou estando em Vatsaleras, como Yasodama, ou Nanda Baba, ou em Madhureras, como Shrimati Radhika e todas as gopis, eles todos têm um amor que pertence, faz parte da sua natureza, da natureza do coração deles, por isso eles se chamam Ragatnik. O rag, esse apego profundo, esse amor natural por Krishna espontâneo, ele é atmic, ele é natural da alma deles. Eles não têm que ir para nenhuma escola, nenhum lugar, aprender isso ou adquirir isso de qualquer lugar. Então, aqueles sadhakas que desenvolvem uma avidez, um desejo intenso de seguir os passos daqueles associados eternos para desenvolver esse irá, para que o rag deles se manifeste no coração dele, né, do sadhaka, então ele começa a praticar Bhakti, esse tipo de Bhakti, Raganuga Bhakti, ele começa a seguir os humores e os passos, né? Naturalmente ele faz, ele não planeja nada, mas naturalmente esse desejo de alcançar o raga daqueles associados se manifesta no seu coração, que faz dele qualificado para esse caminho de Raganuga Bhakti. What I am speaking and Sita is translation. Try to keep this thing little with your mind. It's very important for who are now practicing. Raganuga means who follow the Ragatmika person, the Brajavasi. Now, how we can enter? How we can enter in a Raganuga Bhakti? That is the question coming. Então, o Madhuri está dizendo que tentem prestar muita atenção no que ela está dizendo, né, sobre isso. Vai de Bhakti, Raganuga Bhakti. Porque é extremamente importante para o sadhaka que pratica que ele foque a sua prática e um dia alcançar a entrada nesse caminho de Raganuga Bhakti. Então, por isso ela vai explicar como uma pessoa pode entrar no caminho de Raganuga Bhakti sem pular, né? What is bhakti? Means devotion. How we can get? This is the Bhagavad bhakti to Bhagavad Sangena Parijati. Means if you are associated with devotee who have bhakti, have pure bhakti, if we are associated with them, then bhakti coming from our heart, from their heart. Understand? Então, primeiramente, como uma pessoa pode alcançar Bhakti? Se diz, Bhaktastu Bhagavad Bhakta Sangena Parijayate. Que o sadhaka, uma pessoa que deseja, né, entrar na vida espiritual, digamos, ela irá se associar com aqueles devotos onde Bhakti mora no coração deles, que Bhakti é natural neles. Então, gradualmente, pela associação e o serviço a tais devotos, Bhakti vai se manifestar do coração deles, no coração do sadhaka. How we can get this association, Bhakta Sangha, devotee association? How we can get? That is the end of the slok, Bhakti to Bhagavad Sangha. Swatadharma Sukriti. If you are done impression in Bhakti Unmukhi Sukriti, then you can get this type of association, Bhakta. Então, esse verso ele continua dizendo que Sukriti Purvasanchitai, que uma pessoa ela irá alcançar Bhakti, ela irá alcançar a associação de tais Bhaktas como se diz, acumular atividades Sukriti, né, de vidas passadas, mas que tipo de Sukriti? Bhakti Mukhi Sukriti, significa que é voltada a Bhakti, não simplesmente qualquer atividade piedosa, mas esse tipo de atividade que é relacionado com Bhakta ou Bhakti. So we think we are here, who are came here, they must be previous life of some Sukriti impression, so they are came and they wanted to develop their spiritual life also, understand?
Então a gente deve entender que, na verdade, todas as pessoas que se encontram aqui nessa sala devem entender que, sim, nós, em vidas passadas, nós coletamos uma certa quantidade de sukriti que faz com que a gente seja capaz de sentar aqui e ouvir os ensinamentos sobre Bhakti, dessa forma entrar no caminho de Bhakti. Now it is all the Bodhi Bhakti. Now how can I enter in the Raganuga Bhakti? That is one slok. Raya Ramananda, Krishna Roso Bhavita Moti, Kriyote Jodi Kutopi, Lolo Mullo Mekoram, Jalmakoti Sukriti no Lobhote. In the slok, you will be association of that person. You will be hearing mostly greed coming, enter of the Raganuga Bhakti to greed. Need greed. Greed, what greed? When I will hear the Radha Krishna pastime according to the sweet mood or Ma Josoda parental mood, hearing that type of who are Krishna Rasa Bhavita, who is so much elaborated, exalted Vaishnava. He has always observed in the Krishna. He was always in the Vrindavan, in perfection body is always in Vrindavan, in outside this body, he is in this world. That association, that hearing, not only association, hearing the Katha of Krishna Katha. Then greed will be coming. Lol, if you are greed only one thing that you can enter in the Raganuga Bhakti, greed. No, Jarma Sukriti, that no depend in Sukriti. Only love is need, greed is need, that enter in the Raganuga Bhakti. Understand? It must be this very important that Gurudev told so many times to us. So I have wanted you hear, not only here and coming out another here. Try to keep some your, then I am talking, then my effort will be successful. Otherwise I came for nothing. Então, ele está dizendo que esse é um ponto extremamente importante. Por isso, nosso Gurudev, ele repetidamente falava sobre isso, porque é extremamente importante que nós entendamos isso, porque é um ponto crucial da vida espiritual para aqueles que estão praticando. Como ele está dizendo que se nós conseguirmos ouvir sem deixar a maioria sair, né, pelo outro ouvido, então a vinda dela aqui e o ato dela falar Harikata vai ser bem sucedido. Então, ela continua explicando que a maioria de nós pratica Vaidhi Bhakti, né, que é aquela Bhakti que o medo predomina naquela prática daquela pessoa. Mas como entrar em Raganuga Bhakti? Sri Chaitanya Mahaprabhu, quando ele conversou com Radha Mananda, aquilo foi estabelecido. Qual é a qualificação e o processo pela qual uma entidade viva, né, ela pode entrar nesse caminho de Raganuga Bhakti? Então ele diz, Krishna Bhakti Rasa Bhavitamati Kriyatam Jadukutopi Nalabhyate. Se diz que antes, né, foi explicado que por meio de sukritis que foram coletados em vidas passadas, nós alcançamos a associação dos bhaktas. Mas agora, essa sukriti não tem mais poder para nos dar a entrada em Raganuga Bhakti. Por quê? Porque a entrada em Raganuga Bhakti agora, ela é somente dada a uma pessoa que desenvolve avidez no seu coração, né, intensa para entrar no caminho de Raganuga Bhakti. Mas como essa avidez vem, ela continua vindo do coração do sadhu, do Vrajarasi Vaishnava. Então aquela associação continua essencial. Então ele, por ouvir o Harikata, agora essa avidez, ela virá para o serviço, logicamente, mas agora o serviço da qualificação para a pessoa ouvir Harikata. Então a pessoa está ouvindo o Harikata, ela ouve o Harikata do relacionamento e os como se diz, intercâmbios, né? A troca. A troca de amor entre Krishna e seus associados, como Jasodama e Krishna, como as Gopis e Krishna, e ouvindo aquilo, ele desenvolve uma avidez intensa de alcançar aquele amor. Né? Então, constantemente ele começa a meditar e orar, então aquela avidez intensa se manifesta por meio do Harikata falado por aquele Vrajarasi Vaishnava. Uma vez explicou, quem é ele? Ele é completamente perfeito, ele é um associado eterno de Krishna. Na verdade, ele está constantemente na sua cidadania, na sua forma perfeita, ele está servindo em Vrindavan. Ele está aqui, mas constantemente ele serve em Vrindavan. Então, aquele Vaishnava, aquele Guru Vaishnava, por servir e ouvir Harikata dele, essa avidez irá se manifestar no coração do sadhaka sincero. Gurudev told so many times, Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj,
we are not always in this life Vaidhi Bhakti. We try to develop Vaidhi Bhakti, doing, and hearing the pastime of Krishna, that type of powerful Vaishnava in the lotus mount. Then greed will be coming. Somebody say, oh, Krishna or Radha Krishna pastime is so high. No. Our Gurudev told, no, we are only here very simple Vaidhi Bhakti. This is the truth. When a neophyte devotee, Gurudev give him that you can follow rules and regulation, not you jump. Like that, when a small boy admitted in the KG, under the kindergarten, but kindergarten, his mother, father have no this motive, his whole life will be kindergarten. Any foolish mother, intelligent mother, parents have like that my son will be whole life in the kindergarten. Understand? Então, nosso Gurudev ele falava sobre isso repetidamente, porque mesmo nós não estando qualificados para entrar imediatamente nesse caminho de Raganuga Bhakti, é necessário que nós pratiquemos o Vaidhi Bhakti que estamos praticando com essa prática de Raganuga Bhakti, né, com o objetivo no nosso coração de chegar naquele caminho. Não que nós fiquemos praticando o Vaidhi Bhakti por toda a nossa vida. Assim como uma mãe ou parentes, eles vão botar, assim, nós somos como crianças, eles estão sendo admitidos hoje em dia seria o quê? Jardim de infância. Jardim de infância, na minha época maternal, então, ainda, né? Então, mas a mãe, ela não tem intenção nem desejo que a criança permaneça no maternal para sempre, né? Aquilo que é o necessário para aquela criança naquele estágio, mas ele gradualmente tem que avançar naquele estágio. Então, o Gurudev ele falava que nós não devemos simplesmente passar nossa vida inteira simplesmente praticando o Vaidhi Bhakti sem ter como objetivo aquela prática, né? Como se diz, né? Que o amor espontâneo em serviço surge no nosso coração. Aquilo deve ser uma meditação constante. This is the when I am neophyte, Gurudev asked to follow. That not mean I never try to progress like a boy, small boy admitted. He tried to give more study, 1, 2, 3, and after graduate. Understand? Then parents are be happy. That only foolish parents will be like my son whole life in the KG. Então, os parentes, eles vão botar aquela criança no maternal, na escola de infância, o que seja, mas eles vão esperar que aquela criança vai se esforçar para passar de estágio a estágio e finalmente se graduar, né? Sabe aquela criança, se os pais tiverem desejo que aquela criança permaneça ali, eles são muito tolos, não têm uma afeição verdadeira para aquela criança. Então, não, o Guru ele quer ver que o sadhaka ele gradualmente avance nesse caminho de Bhakti e chegue a tal prática de Raganuga Bhakti. So, the disciple must be trying to progress. How progress? That is to hear all the pastime of Krishna, because our need is relation with Krishna and to serve Krishna, love Krishna, and end Krishna, prem. This is the three things. So we must hear Krishna pastime, high pastime. Maybe I not qualified, but that Vaishnava, hearing that exalted Vaishnava, hearing that katha, a greed can come. He is not depend any qualification. I am not qualified. No. Greed can come anybody's house. Então, aqui, agora o sadhaka ele deve constantemente meditar como avançar nesse caminho de Bhakti. Então, essa avidez necessária para entrar no caminho de Raganuga Bhakti, ela vai vir exclusivamente pelo ato de ouvir Harikatha. Mas qual tipo de Harikatha? Talvez muitas pessoas pensem, eu não sou qualificada para ouvir esse Harikatha tão elevado, isso, aquilo, outro. Mas quem pode julgar isso? Se o Guru fala que o Harikatha é elevado para o discípulo, isso é o desejo dele, ele vê a qualificação de todos. Então ele dá esse Harikatha elevado, porque é necessário de ouvir aquele Harikatha sobre Krishna e como ele interage, como ele, né, como são as trocas de amor entre eles, diferentes residências de Braj. A necessidade é que, por ouvir aquilo, nós desenvolvemos um tipo de relação mais pessoal e íntima com Krishna. E a gente ouve sobre as atividades pessoais e íntimas dele.
por aquela relação, né, que relacionamento que nós estamos desenvolvendo, o ato e o, como se diz, o humor de serviço irá se manifestar no nosso coração. E gradualmente, Prema Bhakti vai se manifestar no coração desse sadhaka. Porque também, ao ouvir esse Harikata faz com que a avidez se manifeste no coração. Mas essa avidez intensa que é necessária para Raganuga Bhakti, pode se manifestar no coração de qualquer pessoa, independente de quão qualificada aquela pessoa é ou não. A avidez não olha a qualificação ou não. É simplesmente é o desejo daquela pessoa. A avidez irá se manifestar assim. Não. I'm giving material example that we are heard from the Gurudev I heard. A man, a bad, ugly looking, and also crazy man passing. In that time, a beautiful young girl passing that way. Understand? That crazy person think, oh, how beautiful, I wanted to marry. Understand? Greed, this is coming, I'll be married. Then what will be? He must be qualified, then marry. So it is the I will be qualified, then I greed. No, greed can come any stage, and then you can qualify yourself. Então, o Shila Gurudev dava um exemplo. Ele dizia que, por exemplo, uma pessoa, um homem, né, ele é bem velho, feio, sem dentes, não tem nenhum tipo de, né, ele, coitado, é louco, sim, acima de tudo. Então ele vê uma menina muito bonita passando, ele pensa, oh, que mulher linda, eu quero me casar com essa menina. Ele completamente não pensa quanto ele é feio, se ele é bonito, se ele tem o que seja. Ele não pensa em nenhum obstáculo que exista entre ele se casar, entre o ato de ele se casar com aquela menina. Ele simplesmente se envolve uma avidez intensa por aquilo sem considerar. Então, esse exemplo ele mostra que o sadhaka ele não deve pensar primeiramente na qualificação, se ele tem qualificação ou não. Na verdade, isso é um sinal que ele não tem avidez. Porque quando a avidez vier, o sadhaka não vai pensar se eu sou qualificado ou não. Ele não vai pensar, primeiro eu tenho que me tornar qualificado e aí a avidez virá. Ele não vai ser aquele que calcula o que acontece. Now I'm giving the example. Then you will be understand. One time, a young thief, understand, living nearby Vrindavan. As you know, Vrindavan, every early morning you will be only here, bhajan, Bhagavad Katha, every lane, where you be passing, everywhere Hari Katha going on, Kirtan going on. The thief nearby Vrindavan living. One morning, we are now going to stealing, that purpose going, and that time here a Harikatha enter his here that a beautiful boy, 9 or 10-year-old, blackish, very beautiful, curling hair, lotus eyes, so beautiful. He with his boyfriend used to cow grazing in the forest. And the boy is so full of ornament, top to bottom. The thief only had how much beautiful, with so many ornaments. And very young boy, he alone with the boyfriend, sometimes alone grazing, sometimes with friend. So, greed coming, I can find that boy, then I can steal all that, make the friendship and take the all ornament, then I cannot go again stealing this thing. So he sit down where the katha is going on. Então, uma certa vez, um ladrão que morava perto de Vrindavan, aquele ladrão, ele cedo pela manhã, ele decidiu ir a Vrindavan para ver o que ele conseguia roubar naquele dia. Então, como nós, todos que foram a Vrindavan sabem que cedo pela manhã, Vrindavan, eles acordam fazendo Kirtan, Harikatha, então glorificando Shri Krishna. Então, aquele ladrão chegou naquele momento e ele passou por um tempo onde Harikatha estava acontecendo. E ele parou e ouviu, porque chamou a atenção dele. Aquela pessoa que estava falando Harikatha estava descrevendo um menino muito velho, extremamente belo e atraente. Como ele todos os dias ele ia levar as vacas para pastar, às vezes com seus amigos, às vezes sozinho. Mas esse menino, ele era tão belo. E o que fazia ele ainda mais belo eram os ornamentos que ele usava. Tudo de joias sem como se diz? Que não tem valor, como se diz?
Inestimável. inestimável, em que, né, joias e ouro, isso e isso. Então aquele ladrão ouvindo isso, ele pensou, um menino muito belo, ele vai, às vezes sozinho, às vezes com seus amigos, que são todos crianças também, então ele ficou muito interessado em ouvir aquilo. Is greed coming to steal it? Understand? Greed coming to steal. So he sit down when speaker give the details. He sit down that place where Katha is going on. The thief, young thief, sit down there to hear. We wanted to full description where and how, all the things. He sit down. Então, aquele ladrão, ele agora ele tinha parado para ouvir, agora ele desenvolveu uma avidez para roubar, né? Ele ouviu aquilo, ele ficou muito ávido, né, para roubar aquele menino. Então ele entrou no templo e se sentou para ouvir Harikatha. Ele queria saber sobre mais detalhes, onde esse menino estava e quem era, isso e aquilo outro. Então ele se sentou ali no templo para ouvir, para planejar bem o que ele ia fazer, saber bem quem era o menino e onde ele morava. Then he sit and hearing. The speaker is very beautiful description. How beautiful the boy, very young, teenage. How beautiful curling hair in one peacock feather in the head. How beautiful ornament in head and all the big earrings. How the necklace, so many, and ankle belt, and in the waist belt, and so many bangles. Hearing and wanted to hear full. Here sitting, this greed, if I hear the boy I can find out, then I steal. For stealing, this conception he is sitting and hearing. Understand? Greed, what greed? To steal. To sit down and hearing and hear every description. Then one day he went Vrindavan Dham and searching the boy. Então aquele ladrão ele continuou ouvindo a descrição daquele menino. Então o orador ele falava muito docemente, belamente, ele estava descrevendo quem era aquele menino. Ele estava dizendo, ele tem um cabelo muito belo encaracolado, ele usa uma pena de pavão e muitas pulseiras extremamente belas, muitas joias, muitos colares. Ele usa também uma tornozeleira, né, que o som encanta a todos. Ele usa também um cinto de joias, digamos assim, né? E ele docemente, belamente estava descrevendo quem aquele menino era. Então a avidez, né, daquele ladrão simplesmente se incrementou a cada descrição que ele ouvia, a cada detalhe que ele ouvia. E ele ficou tão ávido em encontrar aquele menino para, logicamente, roubar. Esse era o desejo dele. A avidez dele não era para nada além de roubar. Né? Então um dia ele fez um plano de vir até Vrindavan, agora que ele tinha, como se diz, arrecadado todos os detalhes para vir encontrar aquele menino. Now he went Vrindavan, and every day search, where the boy, where the young teenage boy, very beautiful hair, all that, he's searching, not find. 1 day, 2 days, 3 days, 4 days, past. Then that thief is so eagerness, when I will meet this boy. Understand? Eagerness. In bhajan, eagerness very important. Not this thief is eagerness when that I meet this boy to steal. To eagerness, looking, anxiously, where the boy. And when 4 or 5 days pass, eagerness is going the peak. Understand? That one day he saw smiling teenage boy that gives the description speaker, that was beautiful looking, curling hair, peacock feather, blackish, and smiling. And suddenly this boy saw that thief boy. That boy now going, gradually the thief is going to make the friendship with this boy. He is going that time towards that boy. Então, aquele ladrão ele fez um plano e ele foi para Vrindavan, procurar por aquele menino. Ele foi para Vrindavan por vários dias, 1, 2, 3, 4, 5 dias ele foi, vagando, procurando aquele menino por cada floresta de Vrindavan.
Então, a cada dia que ele ia a cada floresta de Vrindavan, procurando por Krishna, né, procurando por aquele menino, a avidez dele simplesmente crescia e crescia e crescia mais e mais a cada dia. Até que um dia chegou no limite, né, ele estava completamente assim, não tinha nada que ele conseguia meditar ou pensar além disso, de quando ele iria encontrar aquela pessoa que ele tinha ouvido. Ele era um ladrão mais jovem, então ele estava assim. Então um dia, quando a avidez dele estava quase assim no limite, ele encontrou exatamente como ele tinha ouvido falar, né, como ele era, com o cabelo encaracolado, com a pele de algodão, com a tez mais escura, né, chão. Ele foi. Krishna também viu aquele ladrão jovem, e foi em direção ao ladrão para fazer amizade com ele. O ladrão também veio em direção a Krishna para fazer amizade com ele. When that boy going toward that beautiful boy, that looking beautiful boy running and embracing that. Oh my dear friend, I am waiting for you so long time. Why you so late? This beautiful boy saying, embracing, Deep, I am waiting. When my train is coming, I am waiting so long. Why you so late? That thief thing, I not make friendship. He himself make. So now they do become very friendship. Understand? Então agora, aquele menino foi em direção ao outro menino belo, né, Krishna. Mas, na verdade, o menino belo, né, Krishna, ele veio correndo em direção ao ladrão. Correndo, ele abraçou, né, o ladrão e disse: ó, quanto tempo eu estou te esperando? Diz, todo dia eu fico pensando quando meu amigo vai chegar, e você chegou agora. Então o ladrão ficou assim pensando: a gente realmente está fazendo amizade, né, a gente está se parecendo bem. In Bhagavata Sanatana give also that type, that when Gokumar, when they are in Vrindavan, when Krishna Gradyan returned, then saw that his old friend Gokumar, then he immediately embracing and told, oh my dear friend, why you so late? Like that, the thief is coming to make friendship with that boy, and in the meantime, the boy running to him, embracing, and told, I am waiting for you. Why are you so late? Então, Srila Sanatana Goswami, no Brihad Bhagavatamrita, ele explica que, assim, mais ou menos o que aconteceu agora com o ladrão e Krishna, aquele menino tão belo Krishna, foi exatamente mais ou menos o que aconteceu com Gokumar e Krishna. Quando Krishna, ele viu Gokumar, ele correu para passar o Gokumar e disse: ó, quanto tempo eu estou te esperando para que você voltasse e viesse aqui, meu querido amigo. Então, Krishna fez exatamente isso, de correr em direção ao ladrão, abraçou e falou assim: ó, quanto tempo, todos os dias eu espero pelo meu amigo, e hoje você chegou. Now the two, thief and that boy, so deep friendship. Always eating, sleeping, talking, and gradually, the thief boy forget what purpose I came. With the idea of association of the Krishna. So he forget. Now so much deep friendship. Without 1 second not see Krishna, that boy, the thief becomes so separate. Oh my dear friend, where are you? Where are you? Sometimes Krishna hiding on any tree, and oh my dear friend, where are you? In this condition, that condition, one day that boy not came, and that thief boy waiting. 8, 9, 10, 11, 12. Time passing and boy becomes so restless, become feeling, crying, weeping. And when night time come, whole night rolling on the ground, oh my pain, oh my pain, oh my pain. This is the condition of the thief. Então agora, Krishna, aquele menino lindo, né, Krishna e o ladrão, eles fizeram uma amizade muito profunda. Eles passavam um dia inteiro juntos. De manhã à noite eles passavam juntos. Comiam juntos, dormiam juntos, caminhavam juntos, brincavam. Então eles não passavam nem um segundo separados. Quando às vezes Krishna meio que desaparecia, não estava por perto, às vezes ele se escondia atrás de uma árvore, alguma coisa assim, o ladrão agora ele ficava completamente angustiado, né, de separação de onde aquele menino está.
Então, agora, nesse momento, ele tinha completamente se esquecido qual era o propósito que ele tinha, né, vindo até Vrindavan procurar por aquele menino tão belo. Ele se esqueceu completamente. Ele agora simplesmente estava completamente absorto na amizade profunda que ele tinha feito com aquele menino. Então, mas um dia, sim, ele não veio, aquele menino, passando-se horas, o dia inteiro se passou, e o ladrão chorando e se lamentando, onde está o meu amigo? A noite inteira se passou, e ele agora rolava no chão em separação, de onde está o meu amigo, onde está o meu amigo, onde ele se foi, por que ele me deixou? When early morning, that boy with cow came to cow gathering and smiling face. That boy, thief, running and grabbed so tightly and weeping so bitterly. Oh, friend, why you not came yesterday? He did not answer anything, smile. In this way, again they are living together. And after one day, Krishna asked his friend that I wanted to give you something. So in this way, he take out all his ornament from his body and give in a cloth, make bundle and told, I give the presentation to you, you namaste. The friend told, no, no, I don't want anything, I want only your friendship. He told, I don't want anything. That he came for this reason. But no, because in association of Krishna, Bhagavan, and how he came to here. This is the greed to steal. How he changed his mood. When will be here the Radha Krishna pastime, that type of high class Vaishnava, powerful Katha, then greed must become. And greed only depend, not depend any qualification. You will be qualified, then you can enter Raganubhavati. No. Only greed can come anybody. Então agora, né, aquele ladrão, no próximo dia, Krishna, pela manhã, né, aquele menino, o vaqueirinho, ele veio com as vacas para pastar, levar as vacas para pastar. Quando o ladrão viu aquele menino, ele ficou tão aliviado, ele correu em direção a ele, o abraçou e disse, por que você me deixou? Onde você estava? Eu esperei por você, onde você estava? Então, aquele menino, Krishna, vaqueirinho, ele simplesmente estava sem falar nada, só sorrindo um pouquinho de leve, assim. E assim eles começaram novamente a passar o dia juntos, fazendo tudo juntos, brincando, levando as vacas para pastar, tudo juntos. Um dia, aquele menino, aquele Krishna, ele pegou todas as suas, ele disse para aquele ladrão, eu quero te dar um presente. Ele pegou todas as suas joias e fez com seu chadra, que seja, ele fez por todas as suas joias, uma trouxinha, e deu aquilo para o ladrão. E disse, eu quero te dar isso. O ladrão disse, eu não quero isso, eu não tenho nenhum desejo por isso. Eu não quero nada, eu simplesmente quero a sua amizade, eu não tenho nenhum desejo por nada dos seus pertences, o que seja. Eu simplesmente quero a sua amizade, o seu amor, sempre ficar com você. Então nós vemos agora que como esse ladrão, né, a avidez dele surgiu por ouvir Harikatha, meio que acidentalmente. Qual era a intenção dele em ir a Vrindavan e fazer o quê? Porque simplesmente ele queria roubar, né? A avidez dele surgiu para roubar Krishna. Então, mas quando ele se associou com Krishna, ele foi completamente purificado daquele desejo, e simplesmente o que sobrou foi essa avidez, simplesmente purificou ele alcançou a associação direta com Krishna, e todos os desejos por alguma coisa além do amor que ele tinha por Krishna completamente sumiram. Então a gente vê aqui nesse exemplo que sim, essa avidez não há qualificação necessária, alguma qualificação, como diz, prescrita que uma pessoa deve ter para que aquela avidez se manifeste no coração dela, como nós vimos no caso desse ladrão. Now I told the greed will not depend any qualification. Now I again going, when we are taking the initiation of Guru, then when we are doing practicing, that is the call, we are now doing practice devotion. The practice of devotion, sadhana bhakti, is 3 stages. Então agora nós vemos também. I am giving the Vaidhi Bhakti Raganuva. Now I am going sadhana bhakti in 3 stages.
Uma deles ela falou sobre os dois tipos de Bhakti, que são Vaidhi Bhakti e Raganuga Bhakti. Agora, quando uma pessoa, um sadhaka, ele vem, ele toma briga aos pés de Guru, ele recebe mantra, tudo isso, ele começa a praticar agora, Sadhana Bhakti. Agora, o que é Sadhana Bhakti? Sadhana Bhakti se divide em 3 estágios. That is the mean, I am again repeat, when I am practice, that devotion is divided 2 times, Vaidhi and Raganuga. And then when I am practice, that time 3 stages coming. One is sadhana bhakti, one is bhav bhakti, one is prem bhakti. Então aqui ele está explicando, porque a prática de Bhakti ela é dividida em 2, que seria a prática que é predominada pelo medo da reação de nós não praticamos vida espiritual Bhakti, que é Vaidhi Bhakti, e a outra que é Raganuga Bhakti, que é predominante a avidez e o amor espontâneo. I want it clear to more and more, so I try to... Uma pessoa que pratica, seja ela pratica ou ela pratica Vaidhi Bhakti ou Raganuga Bhakti, a prática dela, o sadhana dela, se divide em 3 estágios, que são Sadhana Bhakti, Bhav Bhakti e Prem Bhakti. Seja esse Vaidhi Bhakti ou Raganuga Bhakti. And sadhana bhakti is 3 stages. What I told? Sadhana bhakti, bhav bhakti, prem bhakti. Sadhana bhakti aim will be how can I attain the bhav? And when I will be attaining bhav, then our aim and object will how can I attain the prem bhakti? Understand? When we are now practicing devotion, our aim will be how I attain the bhav. It is need to bhav. We are now only practicing no aim object. No, we must be attain one object. How can I attain bhav? Então, o sadhaka, que se encontra praticando Bhakti, no estágio de Sadhana Bhakti, ele tem como objetivo, o alcance de Bhav Bhakti, que é aquela Bhakti que agora, em vez de práticas, digamos, vamos diversificar, ele quer esse Bhav Bhakti, ele tem como objetivo Bhav Bhakti, que é aquele Bhakti que é profundo, que é predominado pelo humor de serviço em uma das 5 raças que ele tem por Krishna. Então, esse é o objetivo do sadhaka que pratica Sadhana Bhakti. Agora, quando ele chega em Bhav Bhakti, agora o objetivo dele é Prem Bhakti, que é a perfeição todos aqueles humores e o ponto onde ele está completamente estabelecido na relação dele com Krishna. What is the mean bhav? This is the Rupa Goswami showing when you are practicing, taking initiation and all unwanted desires going gradually, then we are coming in the stage of steadiness, nishtha. Then nishtha to come in the stage. Understand? Then we go in the attainment, asakti. Then bhav comes. Understand? And that time bhav means, that time I understand what is my real swarup, who am I? What is my relation, what is my service to Krishna, Radha Krishna. That first stage of bhav bhakti, little coming, more mature, more coming, more mature, more coming, and when prem will wanted to appear, that time I leave my body. Então, Srila Rupa Goswami ele explica como se diz, a gradação. Então, a gradação natural de como um sadhaka, praticando o sadhana bhakti, vai gradualmente vir até Bhav Bhakti e Prem Bhakti. Então, o sadhaka ele toma abrigo nos pés de lótus de Guru, ele se associa com ele, ouvindo Harikatha, servindo. Gradualmente, a fé dele se torna bem firme, nista. Agora, servindo e ouvindo e fazendo todas as práticas espirituais com essa fé firme, inabalável, ele começa a desenvolver um gosto natural pela prática de Bhakti. Inicialmente, pela prática de Bhakti, depois ele começa a desenvolver um gosto pelo objetivo daquela prática, porque agora ele tem apego profundo, se manifesta no coração dele, não é nisso a Shakti? Sim, a Shakti. Então, a Shakti, ele se desenvolve no coração dele, primeiramente uma Shakti pela prática, depois uma Shakti pelo objetivo da prática, que é o Sri Krishna. Então, gradualmente, depois que ele passa por esses estágios, ele alcança o estágio de Bhav, que é onde ele realiza, ele entende quem ele é.
Né? Qual é o seu Swarup? Qual é o seu modo de serviço a Shri Krishna? O seu relacionamento com Shri Krishna é eterno? Ele começa a entender naquele ponto, assim, praticamente ele começa a entender. Quando ele né, com aquele humor, já com conhecimento e realização daquele humor, mas não completa realização, manifestação daquele humor, ele começa a praticar, ele continua praticando, então gradualmente ele vem ao estágio de prêmio, onde aquele Swarup, né, a natureza eterna dele em relação ao serviço, em relação a Krishna, agora se torna verdadeiro. Então o que acontece? Ele abandona este corpo material e assume e alcança ou recebe um corpo espiritual transcendental que está se associando e servindo Krishna diretamente. Now, bhav, everybody has one bhav. Understand? That means seed. Everybody. Like if you have one neem seed, one is a mango seed, one is another fruit vegetable seed. You plant the seed in one place, separate. That water you are giving same water, same air, everything same, sunlight coming, but different seed, different tree coming. Understand? Neem tree, mango tree not coming. And mango not neem tree. According the seed that is coming. Understand? I wanted to make more clear. It will take time. What is the time now? Maybe not finish. I will be tomorrow finishing. 8:35. 8:35. 35. I try to within 9 finish. Then that is the every jeev have one mood is. Understand? It is eternal mood in everybody. The practice that manifested. Understand? It is more clarified that if a full of honey container, glass container, full of honey, somehow fallen in the mud, full of mud, she becomes so dirty. But the container is full money, closed. Understand? Mud in outside. No mud inside because very tightly corked. To what need now? You will be washing, clean the madhu, water, or you will clean the badun. What you will do? Então aqui o Madhu está explicando que diferentes pessoas irão ter diferentes bhavas, ou diferentes naturezas eternas, ou relação eterna com Krishna, específica, né? Diferente. Não todos vão ser a mesma coisa. Assim como nós temos, porque bhava, e também se entende, bhava é definido como o broto de prêmio, né? Então, a semente, quando nós temos diferentes tipos de semente, de ninho, de manga, diferentes, o que seja. Então, talvez nós iremos plantar tudo isso num lugar só, sim, diferentes lugares, num jardim. Nós damos a mesma quantidade de água, sol, ar, o que seja, tudo mesmo, mas uma árvore de manga não vai nascer de uma semente de ninho, nem uma árvore de ninho irá nascer de uma semente de manga. Então, porque todos os humores, todos os bhavs que uma pessoa tem são eternamente presentes no coração daquela pessoa. Não é que, pela prática dela, ela repetidamente manifesta um tipo de bhav que não é o seu, não, aquele bhav está eternamente presente. O Madhuri deu um exemplo, assim como se nós temos um pote, ou um pote com mel, uma garrafa com mel, né, ela está fechada. Digamos que aquela garrafa ela cai na lama e tudo isso, se suja por fora, ela está cheia de lama, você não consegue nem ver o que está dentro. Mas aquela sujeira, ela sujou o mel? Não, porque aquela garrafa está completamente fechada. Então, simplesmente o fato, simplesmente o que é necessário fazer, simplesmente você deve limpar aquela garrafa de toda a lama e o que seja, e aquele mel vai estar intacto. Então, da mesma forma, a natureza eterna do nosso relacionamento com Krishna, aquela identidade eterna, sempre vai estar, como se diz, Imutável.
You little understand what I wanted to speak. Uma deles está perguntando, vocês estão entendendo o que ela quer dizer? It's very important. Ou eu estou fazendo mais difícil? So then, you are only clean the body. Like we are so unlimited type, we have came in this universe, again die, again come, again in this way, enjoying. The pure mood is in the heart, but all the body contamination. To clean the body, do bhajan. Understand? Bhav is here, pure bhav is there present, but container becomes so contaminated. To clean the contamination, how practicing devotion? Então aqui esse exemplo da garrafa é dado porque o fato da garrafa estar na lama, ter caído na lama, se sujado tanto e tudo isso representa o fato da entidade viva, por vidas e vidas e vidas, ela vem de diversas espécies para este mundo, e ela nasce e morre e passa toda uma existência, uma vida, né, desfrutando deste mundo. Então isso vai cobrindo a nossa identidade eterna. Né? Então, o que fazer? Assim como nós iremos lavar essa garrafa para poder usar o mel, para poder ver onde o mel está, nós simplesmente temos que lavar toda essa sujeira na forma de identificação, o desejo que seja que nós coletamos em vidas e vidas, de qual forma? Pela prática de Sadhana Bhakti. Por isso, uma deles está falando sobre Sadhana Bhakti, porque isso é o que vai fazer com que a gente possa limpar todo esse tipo de sujeira ou lama que a gente tem coletado por vidas e vidas e poder entender, e naquele ponto, quando isso acontecer, iremos entender qual é a minha natureza eterna e qual é a minha relação eterna com Krishna. Naquele momento, o serviço, ele começa a acontecer, o serviço de maneira pura e mais assim, elevada começa a acontecer naquele momento. Yesterday I told Anushinan, Bhakti Uttama. Anushinan two type I told in the body, physically, mindly and speech. Kai, Bachi, Manusi. And another is Tammo is to Bhav. Bhav Rup Anushinan. This is the topmost. It is our end and object in now. So in Bhav Seva, how they are all Goswami, 6 Goswami, Rup, Sanatana, Raghunath, in the body they are in this world, are Guru Varga also. In their physically they present, but they are in internal, their perfection body, they are doing service there. Understand? Understand? You try to make them understand. Então, uma deles está explicando que ontem ela falou sobre a palavra Anushilana, que é a palavra, explica aquele verso, a essência daquele verso que estava sendo falado, que é a definição da devoção pura. Então, Anushilana significa, né, como se diz? Anukuleno Krishna Anushilan. Anushilan. Anushilana é tipo endeavors, né? Esforços e atividades que são feitos esforços contínuos em serviço a Krishna. Ok? Isso é Anushilana, digamos assim. Então, Under the guidance, bona fide Guru. Sob a guia de um Guru fidedigno. Então, esse Anushilana, esforços contínuos em serviço a Krishna são feitos de duas maneiras. Um se chama Chestarupa Anushilana e outro Bhavarupa Anushilana. Então, Chestarupa Anushilana é feito por meio deste corpo, como por meio de Manasi, Vachi e Kai. Sim. Mente, fala, palavras e corpo. Né? Então, é feito dessas três formas. Contínuo, né? E favorável, que foi falado ontem. Mas, ainda mais elevado do que isso, é Bhavarupa Anushilana. São aqueles esforços contínuos que são executados com os nossos bhavs, né? Quando a pessoa desenvolve um sentimento transcendental de serviço a Krishna. Então, como exemplo, uma deles está dando os Goswamis de Vrindavan, né? Os Rups Natham Bhadranath, eles com seu corpo externo eles serviam em Vrindavan, mas internamente eles estavam constantemente absortos em serviço a Shirada Krishna na sua forma eterna, como Rup Manjari, Rati Manjari, assim continuamente. Então, nós vemos assim que eles estão absortos nesses dois tipos de Anushilana, mais mais Our Guru Varga also. O nosso Guru Varga, os nossos mestres espirituais, nosso Guru Deva, Paramguru, todos eles também da mesma forma estavam absortos em tal tipo de Anushilana. Os dois. So I am now no bhav.
I will be look what condition is my worst state. I am no bhav for Krishna. To what? I will follow Kai Bhati Manasi. Understand? Then I do. When that says coming, what condition coming? Bhav Seva. The today I'll be, it will take 10-15 minutes. So I wanted to stop here, or tomorrow I speak, or you wanted give 10 minutes or 15 Many minutes to people me. not here tomorrow. Huh? Many people not here tomorrow. After then I can try to not elaborately, very quickly. In Bhav Rups, Anushilon, one of that Raghunath Das Goswami. I give example what I heard from Guru Bala. Então, quando ele está explicando, talvez nós íamos pensar, ai, mas Bhava, eu não tenho Bhava, vai demorar muito para eu ter qualquer tipo de Bhava. Então, melhor eu simplesmente me engajem, né? já mente, corpo e palavra já é suficiente para mim. Né? Mas não, né? Um desejo, avidez deve existir para que a gente possa alcançar, que a gente possa desenvolver também um outro serviço interno por meio de sentimentos espirituais, que eles vão vir, não depende da gente, depende de Guru mesmo, que se ele vê, que a gente tem desejo. Então, uma Dita, ela falou que ela quer explicar isso, ela realmente quer explicar isso pra gente. Então, ela pode continuar fazendo isso amanhã, mas se vocês derem 10, 15 minutos para ela termina hoje, né, que seria legal, porque várias pessoas vão voltar aqui amanhã, e amanhã ela estará embora. Então, ela vai falar para dar um exemplo sobre este Bhava do Panusilana. Esse Anusilana que é feito por meio dos sentimentos espirituais do Bhava, ela vai falar sobre Raghunath Goswami. Now, Raghunath Das, everybody know how he is a very wealthy person, one son. He had so beautiful wife. When he was 16 years age, Pitamata saw his renouncing mood, immediately make to bind him to marry. A beautiful Gurudev said Miss Universe that time. So beautiful a girl. But Raghunath have no at all, man, nothing. All I thinking, Mahaprabhu, Mahaprabhu, and joined to Mahaprabhu movement, always run away from the house. Então, nós ouvimos falar de Shri Raghunath Goswami. Que tipo de personalidade exaltada ele era? Né? Ele nasceu numa família extremamente opulenta, extremamente rica. Ele era filho único, além disso, né? Então, mas naturalmente, pela associação dos Vaishnavas, logicamente ele era uma personalidade perfeita eternamente, mas para o nosso ensinamento, ele desenvolveu um desejo intenso de abandonar, como se diz, a posição que ele se encontrava, ele queria renunciar àquilo, ele simplesmente ele desenvolveu, né, começou a desenvolver renúncia pela posição onde ele se encontrava. Quando seu pai e mãe, eles viram que ele estava desenvolvendo algum tipo de renúncia, ele tinha simplesmente, talvez 16 anos, eles o casaram com uma menina extremamente bela, mas ele dizia que ela era tão bela assim quanto a Miss Universo mais bonita que já teve na história. Né? Então, mas, a renúncia dele, o desapego dele era tal que ele não estava nem um pouco apegado àquela menina, não se apegou nada, ele simplesmente, continuamente, ele pensava em Mahaprabhu, 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 quando irei me juntar, quando irei encontrar Mahaprabhu, ele simplesmente pensava nisso. Now, there is long story, I not know how they run away from the house, how we meet the Guru Mahaprabhu, how we stay, and without Mahaprabhu, when Mahaprabhu left that planet, how we are so feeling separation, wanted to leave his body from Govardhan Parvat, and how the Rupa Goswami, Sanatana Goswami saved his life, and how we do bhajan, so renouncing. This is long story, I am not going in this matter. Então, a história da vida de Raghunath Goswami é extremamente impressionante, a história da vida dele, mas como é muito longa, uma vida não vai se estender nisso, como ele abandonou a família, ele finalmente ele alcançou o abrigo dos pés de Mahaprabhu. É quando Mahaprabhu desapareceu desse mundo, e que tipo de separação ele se encontrava, que ele foi a Brindava para abandonar o seu corpo se jogando de Govardhan. Mas como o Guru Sanatana mudaram a cabeça dele, convenceram a não fazer isso e começaram a nutrir ele com o seu Harikatha. Então, né, que tipo de bhajan ele fazia no Radha Kunda, cheio de renúncia, apego profundo do Shri Radha Krishna. Ela não vai falar sobre isso porque é extremamente extenso. He used to do bhajan in Radha, bank of Radha Kundu. One day, is in
and he only take one one deep cup buttermilk. So only one deep cup buttermilk, but that is how renouncing. Whom Krishna will be mercy when they are eternal association. But still they showing how a practice, who will be practice, how we will be renouncing, will be understand. Showing in this way, it is not easy to get Krishna prem, understand? So therefore, in that time when he are in one day in his bhajan kutir, in next Saratan make his bhajan kutir. So that time, in one day evening, he are thinking, I want to give some sweet rice for my Thakurji, Giriraj, Govardhan Siraj Mahaprabhuji. So he are immediately have arranged some good, very good milk, some dry food, some good fine rice, understand? Some good sugar, everything managed. And he have cooked and then offer Thakurji. Thakurji offer and then take some prasad. Dinner he take only buttermilk, but today he take. And so, very beautiful, little bit more. Next morning, whole night he have some stomach upset. The morning time, who are looking him, one disciple went to the Vaidya. That time no doctor, Vaidya. Vaidya came, that time no stool examination, blood examination, no. Vaidya come and put his hand in the pulse. Yesterday night he have taken very heavy thing. Disciple become surprised. What? Heavy? Yes, some sweet item in any type that heavy he have taken. Look, we have no gas, no chula, no anything, no pot. And my Gurudev whole evening chanting Harinam. How possible he will be take that? Who brought? Nobody. Doctor told no, I not make for any wrong. He must be have taken. Then Raghunath Das come in his mind, yes, I cook. What cook? Mine in bhav. Cook, offer and take prasad. Bhav, wine and stomach. So bhav seva when I will offer Thakur in bhav. So many things and I will take this and I will be satisfied. But now I condition, I offer by bhav Thakur, but for me practical I will cook for myself. This is not bhav seva. Understand? Bhav seva when I will take that prasad, I will be happy. So many examples our Goswami Varga. They are bhav seva and that is they make them. Raghunath Das, Virapur, so many bhav service to Radharani. But when broken bhav, he show him. So this is the bhav seva aim and object. Understand? And how we can practice, come the, and when I come Raganuga Bhakti, then that bhav, this will become to our very easily. Gaur Premananda. Hari Hari Bol. Então, ele está explicando que sim, a prática de Raghunath Das Goswami era tal que a prática dele, o bhajan dele que ele executava no Radha Kunda era extremamente de alta classe. Que tipo de bhajan ele fazia? Ele passava o dia e noite cantando os santos nomes. E simplesmente ele só tomava, né, na época, um copo feito de folhas, né? Folhas assim, simplesmente tomava um copo daqueles de soro de leite, digamos assim, né? Todos os dias. Era só isso, somente isso que ele queria para manter o seu corpo. E constantemente ele fazia bhajan, cantando e meditando nas glórias de Shri Krishna. Então, um dia, nesses dias, né, na Radha Kunda, Shri Raghunath Das Goswami desenvolveu um desejo de oferecer arroz doce para o seu Thakurji, né? Então, Giriraj, que era o seu Thakur, foi dado por Shri Chaitanya Mahaprabhu a ele. Então,
Então ele, ok, mas como ele vai fazer isso? Não tem não tem nada para cozinhar, que seja nenhum ingrediente, isso, aquilo, outro. Então, por meio do seu bar, né, dos seus sentimentos transcendentais, por meio da sua meditação, né, ele começou a meditar e na sua meditação ele coletou todos os ingredientes, arroz, o leite, um açúcar bem especial, isso bem especial, vários ingredientes de alta classe, os melhores ingredientes que ele coletou. E ali, com uma panela, tudo necessário para ele fazer aquele arroz doce. E ele fez aquele arroz doce, passo a passo, muito belamente ele fez o arroz, e o arroz ficou pronto, ok? Então, tudo isso na sua meditação, ele ofereceu isso, esse arroz doce, aquele Maharaj, ofereceu, e depois ele mesmo ele aceitou. Aquele arroz estava tão delicioso, na sua meditação ele estava aceitando, ele estava tão delicioso esse arroz, ele tomou um pouco mais de arroz doce. Então, ok, a noite assim se passou, e no outro dia de manhã ele se sentiu mal, na verdade ele estava com muita dor de barriga, né? Então, um dos seus discípulos, ele viu isso, e ele foi e chamou um doutor ayurvédico. Então, na época não havia necessidade de exame de urina ou fezes, o que seja, para ver o que havia de errado. O médico, ele veio, o ayurvédico, e tomou simplesmente o pulso dele e entendeu o que estava de errado com ele. Ele disse, ontem ele comeu uma coisa muito pesada. E por isso ele está assim. Ele alguma coisa pesada, ele comeu e por isso ele está assim. Então o discípulo viu aquilo, ele disse, completamente impossível. Isso não há nenhuma possibilidade de loucura dele, porque ele passa o dia e noite cantando os santos nomes e absorto, ele simplesmente aceita um copo de soro de leite por dia, nada com isso, completamente impossível. O doutor disse, não, eu tenho certeza absoluta que esse é o problema. Não tenho nenhuma sombra de dúvida que esse é o problema. Ele comeu alguma coisa pesada e por isso ele está com essa dor de barriga nesse problema. Então o discípulo completamente surpreso, e lá quando a pastor Swami, ele sorrindo um pouquinho, né? Então ele disse, sim, é verdade, é verdade sim, ontem eu consegui, fiz arroz doce, ele explicou, né, o que ele tinha feito, ele tinha comido arroz doce. O discípulo perguntou, mas como? O senhor não tem nada? Ele falou, não, pela minha mente eu fiz essa oferenda, tudo isso. Então a gente vê, né, qual o poder desse Bhava Seva, né, desse serviço feito por meio dos sentimentos transcendentais, né, por meio da meditação em Shri Krishna, que aqui na Kanada Sussem, praticamente a gente vê que esse serviço não é uma coisa, um produto da imaginação. Quando uma pessoa alcança a qualificação necessária, quando ela executa esse tipo de serviço, ele é até mais, como se diz, elevado ao serviço físico e externo, que é prestado pelo devoto. Né? Hoje em dia, assim, talvez alguns devotos eles praticam esse serviço, né, como se diz, mental, Manasi Seva, mas o que eles fazem? Para Krishna eles oferecem Manasi Seva, mas para eles cozinham e comem de verdade, né, assim, de verdade, digamos. Então, não, esse Manasi Seva ele é feito, e o discípulo ele vai, o que ele aceitar, o que ele meditar, aquela meditação, o fruto daquela meditação, daquele serviço que seja, vai satisfazer ele por completo. Então, esse é o poder desse serviço prestado, desse Anushilana, que é feito pelos nossos sentimentos transcendentais. Mas, quando isso irá acontecer? Quando uma pessoa ela começar a caminhar como se diz? No caminho de Raganuga Bhakti, né? Raganuga Bhakti é que vai fazer com que o sadhaka possa fazer tal tipo de serviço, possa prestar esse serviço pela mente, por meio dos seus sentimentos transcendentais. Vai debater, isso não é possível. Então, por isso que ele começou falando sobre isso, porque isso é um estágio que o sadhaka ele tem que avançar aquele estágio em algum momento da sua prática, né? E se ele não está ainda naquele estágio, não é problema, mas a gente sempre pode orar, a gente sempre pode ouvir esse Harikatha, a gente pode, né, orar por tal estado. It is very helpful to us hearing the devotees, that type of devotee who have attained, how they attain. If you hear how they attain, what type of they do, if we follow them, then it is helpful. So devotee character is very helpful to us. How Raghunath, how Rupa Goswami, Sanatana Goswami, how my Guru Varga have done. This is more to who are now practicing, help to them. Então, ele está dizendo que para o sadhaka que está praticando, como todos aqui,
é extremamente essencial e de muita ajuda que ele ouça como o nosso Guru Varga, como diferentes sociedades, mesmo eles sendo eternos ou não, como qual foi a trajetória da vida deles até o ponto deles alcançarem tal qualificação, tal estágio que a gente está falando agora de Manasa Seva, Raganuga Bhakti, assim. Por ele ouvir isso, ele meio que faz com que seja uma coisa mais próxima a ele. Eles alcançam dessa forma, então, sim, proposta, então, uma coisa mais pessoal, eles desenvolvem um desejo por alcançar aquilo de uma assim, com a mentalidade de que sim, isso é possível para ele, não é uma coisa tão longe, tão teórica assim. They are eternal association, but still showing how they are practiced and how they do. It is very helpful to discuss. If I get opportunity, in one day I Raghunath Goswami, other Madhavendra Puripad, everything. Gaur Preman. Hare Hare Bo. Então, a está dizendo como é de muita extrema ajuda para o sadhaka de ouvir tal harikata, da prática, mesmo eles sendo associados eternos, como eles praticaram e como eles desenvolveram certos humores e bhavas, é extremamente importante para a gente ouvir sobre aquilo. Então, ela está falando que um dia, aqui nessa dia da Brasil, ela quer falar sobre Raghunath Goswami, sobre Madhavendra Puripad, eles mostram para a gente como, como alcançar esse, qual a trajetória e o processo pela qual esses objetivos de Raganuga Bhakti ou Bhagavad Gita podem ser alcançados. When you will be chanting Hare Krishna, try to remember the hour, what I am, what Guru Maharaj, what Madhav Maharaj. Try to chanting and remembering, not all take out, all keep that place. I now here, now keep this, and now I'm going home. No, take something with you. No, otherwise, why? You are calm. Yeah, you are came here. You are giving, feeding to us, everything giving. Then we be indifferent. We cannot help something to you. Then what? Our purpose to come here. Understand? This is my request. Try to little bit put your mind, how much possible. After when you go back, think that what I am telling, what my Guru Bhagwana took, all the remember and chanting time, remember. Then that will be going something, and then make your progress your spiritual life. Então, ele está dizendo que tentem se lembrar disso, o que vocês ouvem durante o Harikata, seja de Shripad Maharaj, Bhagwan Maharaj, Bhakti, qualquer Harikata que vocês ouçam, quando vocês estão cantando, meditem naquele Harikata e tentem se lembrar das instruções que são dadas, naquele Harikata. Não deixem tudo aqui, vão embora com alguma coisa. Porque senão, a Deus está dizendo que elas vêm, por exemplo, ela vem aqui, ela aceita a prachada, ela aceita como diz, hospitalidade de todos os devotos e elas ficam endividadas, elas não têm como reciprocar, mas ela quer reciprocar dessa forma. Mas se a gente não leva nada conosco, então elas continuam endividadas, elas querem de alguma forma ou outra reciprocar com a gente. E a gente pode fazer isso levando um pouco do que eles falam e durante o nosso Harinam, a gente pode meditar e se lembrar daquilo. No, what? Arjuna Prasad. No, Prasad. No, Mahaprasad ki joy. Why don't you sing for you? Huh? The girls want you to sing for you. They're saying Hare Krishna, the girls. Yes. Hare Krishna, very good. Always chanting Hare Krishna, always singing Hare Krishna. Mahaprasad ready, make ready. To Today also, our Raghunath Das sweet rice, I also cook for you. Então, quando ele está falando aqui, a gente falou sobre o arroz doce de Raghunath Das Goswami, e esse arroz doce chegou aqui pra gente hoje de verdade, não só em meditação. I'm saying the sweet rice coming now, only manas. It is practical, because I am practical. Now Prasad, no Hare Krishna. Canta, vai. Prasad, Hare Krishna Prasad. Canta. Pode cantar ali. Prasad दिए देंगे, बोल दिया तो सबको दे देंगे. And you, तुमने 2-4 रख लिया.
Prabhuji, Správne you can let's take go. for him, you can take 2-3 kara first, step first. We living in the Nilananda, you might be take